Muito boa tarde, ouvintes e internautas da RBA Litoral, começando mais um Conversa de Lulu, parceria da RBA com a Lulu Cultural, influencer das minhas amigas Lu Lopes e Lúcia Rodrigues. O convidado de hoje é Deni Domênico. Boa tarde, Deni, tudo bem? Boa tarde, Marcos, tudo bom? Obrigado a todo mundo, obrigado pelo convite aí. Muito legal. Vem cá, Deni, antes da gente começar a conversar, eu sempre peço para o pessoal se apresentar aqui. Então, diz para os nossos ouvintes aqui do litoral, da Baixada Santista, quem é Deni Domênico. Eu sei que é arranjador, enfim, mas conta para a gente um pouquinho da tua história. Eu vou tentar resumir, que eu sou meio camaleão, né? Eu já fiz muita coisa, mas eu sou músico formado em educação musical pela Unesp, eu trabalho, sou compositor, tenho 2 discos lançados, fiz arranjos para vários grupos, várias cantoras, cantores. Agora, recentemente, também fiz coisa instrumental, que a gente vai falar já já. Trabalhei com muitos eventos também e também tenho uma atuação grande com o choro, né? Dentro do choro como cavaquinista e sou diretor hoje do clube, um dos diretores do Clube do Choro de São Paulo. Também como músico de choro já toquei em 16 países, Olha que legal. na Europa, Estados Unidos, Argentina, fazendo workshops, aprendendo também, claro, mas levando o choro para lá, concertos, foi uma experiência muito rica, assim, que eu tive agora nessa última década, que acabou agora. Foram 7 anos seguidos alguma viagem acontecia. Enfim, pega essa experiência, então tem essa história, tem tanto o lado autoral de cantor, compositor, com meus discos, minhas canções, e esse lado do choro também que eu vou levando em paralelo. Que legal. É, Você que esteve tocando choro fora aqui do Brasil, como é que que o povo lá fora recebe o choro? Qual é a recepção? Como que eles entendem o choro lá? Então, entender, eu não sei se eles entendem, mas eles respeitam, eles gostam muito, eles têm muito respeito pela música brasileira de uma forma geral, e o choro em particular, por ser uma música instrumental, ela não tem aquela barreira da língua, né? Sim. Que, a, que às vezes, né, você tem uma canção maravilhosa com uma letra do Chico Buarque, que é uma poesia, por exemplo, e aí esse cara às vezes não tem intimidade com o português, minimamente ele não, ele vai achar bonito, mas ele não vai ver o tamanho da riqueza que está na complexidade daquela construção. Já no choro, como é instrumental, não tem essa barreira e, além de tudo, ele tem uma raiz forte de coisas, de elementos da música erudita, por exemplo, a forma da maioria dos choros é uma forma que se chama forma rondó, que foi muito usada no classicismo. Então, assim, a forma, digo, a repetição de cada parte da música, né, para os Aham. ouvintes que talvez não entendam de música mais profundamente. E, além de tudo, a parte de contraponto, por exemplo, do que o violão faz. No caso, eu já fui com o trombone, também o trombone às vezes faz essa coisa contrapontística que vem também um pouco do barroco. Então, eles associam, eles têm eles percebem a sonoridade daquilo e falam, nossa, isso é. Eles reconhecem de alguma forma, só que além de tudo, só que o pano de fundo ali tá o balanço da música brasileira. É. Então eles gostam muito, assim, para quem leva CD para vender é uma maravilha, né? Não sei, já faz um tempinho que eu não vou. A última vez foi em 2017, nem faz tanto tempo, mas não sei, cada dia menos se fabrica, se compra CD, mas lá a experiência sempre foi muito positiva. Eles adoram, eles incentivam. Assim, eu nem sei se eles vão ouvir exatamente na mídia física ou vão, né, nas plataformas, mas como forma de incentivo é sempre assim, muito legal. Eles sempre dão esse incentivo e vêm conversar, perguntar coisa. É muito satisfatório. É muito louco essa coisa do choro fora daqui, né? Eu andei dando esses anos fuçando, pesquisando. Pô, eu vi grupos de choro super legais no Japão, em Israel, né? Na Suécia. Bom, Portugal, Espanha, Itália nem falo, tem um monte, né? Tem uma roda de choro famosa em Turim, quer dizer, é muito louco isso, né?
É muito Tem louco. clubes do choro, não é só a gente é o que o Clube do Choro de São Paulo, né? Eu sou um dos Aham. representantes. Falo pela, né, por todos, tento falar, né, por uma grande quantidade dos músicos de choro aqui, tentar, né, então não que seja uma coisa simples representar tanta gente de formas que são, né, que são de pessoas diferentes, com algumas escolas diferentes, mas de certa forma tem aquela linguagem meio básica que tem que, de certa forma, une todo mundo. E interagir com. Hoje em dia, esses tempos, eu dei uma entrevista para o pessoal do Clube do Choro de Sydney, na Austrália Olha também. que loucura. E eu acho muito interessante que você tem esses. Mais do que grupos de choro, né? Porque você tem um grupo de choro que é um. Que é o cara tem um grupo, como se fosse um grupo de rock brasileiro. Não sei se um inglês fica tão. Fica tão. Nossa, um grupo de rock brasileiro? Não chama tanta atenção, mas para nós chama atenção o choro, um grupo de choro, ainda mais que um grupo, um clube que assim, que de certa forma, sempre acaba tendo um brasileiro, mas de certa forma é aquela intenção de você juntar para fazer uma roda, para não é para ficar fazendo só shows, mas para treinar. Ou a mesma coisa que a gente faz aqui, que as rodas de choro, né, que já tem mais de século aí, e essas iniciativas fora daqui são realmente muito. Eu tive a oportunidade de tocar no Clube do Choro de Londres, que é muito legal, assim, muito, aliás, uma recepção fantástica lá. Eu não cheguei a conhecer o de Viena, mas eu sei que tem em Viena. Tem de Paris. Meu, tem muitos. É realmente muito impressionante o que acontece fora daqui. E hoje, com as redes, a gente começa a conseguir se conectar. É muito louco, né? Eu lembro, você estava falando e eu estava lembrando, muitos anos atrás, veio tocar aqui em Santos a Pia Kaufmannas, uma dinamarquesa, flautista, e, cara, cheia de balanço, cheia de swing, tocando choro, né? Eu falo, gente, que papo maluco, né? Assim, o choro É realmente demais. ele expandiu. E por falar em clube, Clube do Choro de São Paulo, conta pra gente, então, um pouquinho do Clube do Choro e desse teu projeto, né, que tá dando uma força para a galera do choro. Com certeza. Bom, o Clube do Choro em si, ele já teve outras tentativas de existir, né? Já teve uma nos anos 70 que começou, acho que, se não me engano, lá no Sindicato dos Jornalistas, alguma coisa do tipo. Até a cartunista Laerte era uma das primeiras. Teve outras pessoas que fizeram essa primeira tentativa. Inclusive, o primeiro logo do Clube do Choro de São Paulo Ela é é, da né, Laerte. eu vi, era É lindo, lindo. lindo, lindo, lindo. Aí, no começo dos anos 2000, teve uma outra tentativa. Teve aqui um bar na Rua João Moura, né, que chamava Clube do Choro, mas não funcionava exatamente dessa forma como uma tentativa. É um bar, né? Sim, Maravilhoso, mas ele é um bar que pensa como um bar, né? Tem as necessidades de um bar, lucrar, enfim, tudo certo. claro. E a gente agora, em 2015, quando estava na prefeitura do Fernando Haddad, por intermédio do Luiz Nassif, que é também, além de ser um grande jornalista, economista, também é músico de choro, né, bandolinista, né? Ele fez uma interlocução com a Secretaria de Cultura da época, dizendo, né, tentando ajudar a dizer que é necessário. O nosso jargão era sempre esse. Como eu e o Ives, que é meu parceiro na diretoria, inclusive nós temos um grupo junto, nós já tínhamos viajado para a Europa juntos, a gente vinha com aquele discurso, e não era um discurso simplesmente retórico. Eu falei, a gente tem Clube do Choro em Paris, em Londres, né, em Tóquio, em Israel, e não tem em São Paulo, não tem sentido não ter em São Paulo. E não é que tem que ser o maior Clube do Choro, tem que ser o mais importante. Óbvio que a gente, né, não é assim que não é com palavras que se constrói isso, é com atitudes. Então, Sim. estamos aí faz quase 6 anos, aos pouquinhos, construindo, com idas e vindas. E aí a gente conseguiu, por essa intermediação, conseguir uma programação no recém-reformado Teatro Arthur Azevedo, na Moca. Então, fez-se um programa da Prefeitura de São Paulo, com a Secretaria de Cultura, que se chama o Programa Clube do Choro, onde nós fazíamos rodas no saguão de entrada, que é uma coisa que a gente bateu o pé, que é uma das coisas mais importantes, se não a mais importante, para você manter a unidade, para você manter esse clima dos músicos buscarem um local para tocar, para treinar, nossa, aquela música, sabe? Tirei uma música.
é isso que mantém vivo a prática do choro. E também, junto com isso, como o teatro estava recém-formado, reformado, super bonito, equipamento super bacana, então a gente também levou shows lá. Então, muitas vezes, músicos que estavam num dia na roda, estavam no outro dia no palco, e as pessoas que estavam na roda assistindo também iam assistir os shows. E aí, isso durou 2015, meio de 2015, 2016 inteiro, aí com a troca da prefeitura, a gente, enfim, acabou sendo cancelado o projeto, a gente fez manifestações, aí depois voltou em 2019, só com as rodas. Agora, no ano passado, a gente estava conseguindo recuperar os shows, veio a pandemia. No meio da pandemia, a secretaria, a gente conseguiu fazer rodas online, a gente teve que não só a gente, né, todo mundo, se virar para criar formatos e conteúdo. E, enfim, aí estamos chegando assim, a construção é isso, e é um coletivo de fato, é um coletivo, a gente tem um grupo de WhatsApp, todo mundo, e a gente manda mensagem, troca ideias, pergunta, e nesse último fim do ano, a gente teve esse projeto da Leo de Blanc, e a gente falou, vamos escrever o clube, né, porque a gente escreveu o clube como um coletivo com mais de 30 pessoas. Tem muito mais, na verdade. Na nossa lista, entre músicos que já participaram pelo menos uma vez de algum evento do clube, você pode colocar mais de 200, com certeza. Sim, eu tenho, a gente tem a lista aqui, os registros de todo mundo que fez pelo menos ou uma roda, ou um show, ou uma live. Entre todos esses músicos, mais de 200 pessoas já fizeram algum evento no clube. É difícil você pegar algum músico de choro de São Paulo que não participou alguma vez. Claro que tem, a gente não conhece todo mundo. É sempre essa, né, é sempre essa batalha por não fazer panelas, porque de panelas cada um tem a sua, né? Tem várias por aí. A ideia do clube não é essa, a ideia é agregar e fazer um coletivo no máximo, colocar o máximo de músicos de choro. E a nossa proposta que a gente fez para a Leo de Blanc foi de fazer rodas de choro. A gente começou em fevereiro, um tributo ao Jocó do Bandolim, e nós paramos agora em março e abril, porque a gente estava fazendo as rodas gravando, né, fazendo ao vivo numa casa de shows aqui de São Paulo, que também estava passando por uma dificuldade financeira, e uma forma de, né, todo mundo se ajudar, porque é uma casa que sempre valorizou os músicos, não sei se posso falar aqui, mas a Casa Barbosa, no Bexiga, que eu toquei lá várias vezes como músico, sempre muito respeito, muita idoneidade com os músicos, e tanto que teve um movimento forte de outros músicos também, e falei, vamos levar projetos para Barbosa para todo mundo se ajudar, né? Uma casa que valoriza os músicos, você consegue também no momento poder ajudar. E agora, nesse momento que a fase ficou muito crítica, a gente decidiu suspender momentaneamente as lives, por mais que assim, a gente sempre, obviamente, é até redundante falar que a gente cumpriu todos os protocolos de segurança, né? A gente nem fez nada de camarim, nada, exatamente para os músicos chegarem, passar o som e fazer a live na hora, só tinha uma pessoa da produção e a pessoa que faz a parte técnica, a gente reduziu ao máximo sempre a quantidade de pessoas, mas agora a gente achou por bem suspender momentaneamente, porque, enfim, esse formato do som ao vivo estava, assim, dá para fazer essa forma que a gente está fazendo, cada um, né, num lugar. A música, assim, pessoalmente, a gente acha que a música perde muito. A gente conseguiu um material nas lives do ano passado, desculpa me estender, já vou encerrar. Nas lives do ano passado, o que a gente fez? A gente criou formatos que eram musicais, só que eram mais conteúdo, no sentido de a gente fazia tributos, sei lá, vamos fazer uma live sobre o saxofone no choro. Então a gente pegava 4 saxofonistas, cada um preparava alguma coisa, uma pesquisa, juntava com um playback, não sei o quê. Então, assim, era uma outra proposta muito legal. A gente criou, inclusive, um acervo muito interessante. Teve outras rodas, por exemplo, teve um que foi o aniversário do Isaías, do grande mestre Isaías, do bandolim, e com outros bandolinistas, ele tocou também, assim, desse esquema, fazendo bandolim solo. Sim. Enfim, conseguimos uma coisa legal. Esse projeto que a gente mandou para Aldir, a gente queria fazer, tanto que o nosso programa se chama Sala de Ensaio, é também um tributo ao programa Ensaio, né, do Fernando Fara, da Cultura. Então, assim, a gente tá juntando... Estão me chamando? Acho que não. Ah, perdão, eu vi, acho que alguém tinha chamado. Algumas das interventoras. Então, a gente tinha colocado, além dos shows, também
entrevistas com os músicos de choro de São Paulo. Para quê? Qual a nossa intenção? Além de tudo, além de registrar com uma forma material de qualidade de vídeo, de áudio, que inclusive é um material que a gente dá para os músicos também usarem, né? Um registro de qualidade de áudio e vídeo, obviamente os cachês, claro, e também entrevistas, porque o que a gente percebe que o choro, de uma forma geral, ele tem pouco material, tem pouco conteúdo antigo, sabe? Não tem tanto registro. Você pegar. Não existe um vídeo inteiro do Jacó do Bandolim tocando. Você imagina o que é isso? Você imagina? Então, assim, a nossa intenção é deixar, além de tudo, registrado entrevistas com músicos para. É um acervo para o futuro, sabe? Não sei lá, se daqui a 100 anos alguém vai ver. Mas como é que era aquele bandolinista lá de Guarulhos, o Rafael Esteves, que é um amigo nosso que fez a primeira live. A gente fez a primeira live e encerrou com uma entrevista com ele, contando um pouco da história dele, como ele começou. Então, assim, e cada uma das lives vai ser isso. A gente é um show, um tributo, alguma coisa, um lançamento de um disco, alguma coisa, e uma entrevista no final para a gente deixar registrado também esse momento do choro na cidade de São Paulo, que é um momento, né, muito rico, já tá rico há muito tempo e continua, graças a Deus, mesmo com todos os poréns, né? Não, isso é muito legal e é importante, né? Eu, antes da pandemia, eu entrevistei aqui, ao vivo, que a gente trazia o povo aqui no estúdio, o Luizinho Sete Cordas, que é aqui de Santos, é da região, né? E o Jorge Maciel. E, cara, o que eles contaram de história, dos chorões, dos grupos de choro, das rodas, é uma coisa sensacional. Tá gravado o áudio aqui, mas não tinha o vídeo, né? Eu espero em breve poder trazer todo mundo para cá e gravar o áudio, o vídeo. Você falou uma coisa aí que é a questão do material, né? E assim, eu vim da turma do jazz e caí no choro. Então, assim, o estudo do jazz é super sistematizado, né? Então, você tem método play-along, você tem para tudo. Então, você quer estudar acompanhamento? Tem. Você quer estudar levadas? Você quer estudar as frases? Tem. E para o choro? O que será que falta para a gente conseguir? Tem algumas iniciativas, né? Mas, caramba, você não acha que ainda é pequenininho perto do, de- do potencial que o choro tem? Sem dúvida, sem dúvida. O jazz, né? Bom, os americanos, de uma forma geral, eles são muito metodológicos com muitas coisas, não só com a música, né? Mas acima de tudo, o que eu vejo que de uns tempos para cá também não é uma coisa que existe há tanto tempo, mas você tem a presença do jazz nas universidades de música, né? Aqui as universidades de música, você não existe não existe um curso superior de choro que eu saiba. Olha, até onde eu Acho que não. sei, não é uma coisa presente, infelizmente, na universidade. Hoje você tem inclusive vários músicos lá do Clube do Choro, fazendo mestrado, fazendo doutorado, quiçá, sobre a linguagem do choro, mas ainda não existe uma universidade, um curso superior onde você. Porque também você tem exigência, o que eu não sou contra, mas você tem aquelas exigências de toda, né, a metodologia científica e tal. E os grandes mestres, isso não acho que não é uma coisa boa ou ruim, eu estou colocando apenas um fato. A maioria deles vem de uma formação intuitiva, ou até estudaram, mas não estudaram formalmente na universidade, porque o primeiro de curso de música no Brasil, se eu não me engano, data dos anos 70, alguma coisa assim, da Unicamp, de música popular, mas mesmo de música erudita. Então você não, eles sabe, tem o conhecimento musical, conhecimento da linguagem. O Luizinho, imagina, um grande cara, o acervo do Luizinho de partituras é uma coisa assim linda, assim. Ele escreve com aquelas canetas tinteiro, A ele tem letra é mais de linda, né? Não, e mil. assim, isso viralizou antes de se usar o termo viralizar, né? Qualquer roda que você vai, chega alguém com o caderno com as baixarias do Luizinho. É impressionante. Pois é. Não, o Luizinho, eu tive muita sorte, inclusive, de tocar com ele um bom tempo, e também fiz algumas aulas de prática de conjunto, muitas, mas quase todos os músicos de choro de São Paulo fizeram, e os que não fizeram deveriam ter feito. Mas aquilo que o Luizinho faz na casa dele,
daquela forma meio informal, aquilo é um conteúdo, sabe, com uma riqueza acadêmica, aquilo tinha que estar numa universidade, sabe, aquela prática daquele jeito, porque não é que ele põe a partitura e sai tocando, ele realmente, ele e vários outros mestres, a gente pode citar aqui o Milton Mori, o Zé Barbeiro, enfim, aqui eu tô falando de São Paulo, fora os do Rio, né, eu tô falando aqui mais do núcleo de São Paulo, interior de São Paulo. O que a gente tem, o que aprimorou muito de uns tempos para cá foram as iniciativas como a Escola de Música de São Paulo, a Escola de Música, né, a MESP de São Paulo, que era a antiga ULM, o Conservatório de Tatuí, o Projeto Guri também. Você teve esses projetos de formação que não são ainda universidades, eles já subiram bastante, e o reflexo disso é a quantidade de músicos de choro muito grande que a gente vê hoje. Não estou dizendo que não tinha antes, mas acho que eu sou suspeito para dizer, mas eu acredito que tenha muito mais, uma quantidade, porque você tem, por exemplo, na EMESP, você tem, por exemplo, a Jane do Bandolim, grande Jane, professora de tantas pessoas, o mestre Edmilson Capelupi também, que estão lecionando lá e formando, eles estão formando gerações e gerações. A minha geração se formou, muitos se formaram nessas instituições. Algumas gerações de crianças mais novas tiveram acesso a instrumentos e às vezes ao choro no Projeto Guri, por exemplo. Lá em Tatuí você tem o Altino Toledo também, que formou tantas pessoas. Então você tem essas. Eu acho que isso é um começo, mas ainda está muito longe. Nos Estados Unidos você vê universidades e cursos superiores de jazz em todas as universidades. Então, em todos os estados, desculpa, quase em todos os estados você tem uma universidade que tem um curso superior. E eu não acho que seja por falta de você patentear material, sabe? Eu acho que a gente tem bastante material. Isso precisava ser organizado. Sim. A gente pode falar, obviamente, tem a Escola Portátil do Rio de Janeiro, que lá também eles têm esse trabalho de formação. Tem trabalho. A gente no clube começou também a oferecer alguns workshops gratuitos. E sabe, é uma coisa impressionante como a demanda. Tem muita demanda, tem interesse. As pessoas, quando você oferece uma coisa de qualidade, gratuita, né? Porque a gente sabe, além de tudo, tem essa questão social do Brasil muito forte. Há muito interesse, as pessoas vêm atrás. Puta, a chance de fazer uma aula de graça com o Luizinho ou com o Edmilson, a gente pôde fazer isso. Tem os meninos hoje, os amigos nossos, meninos, os amigos nossos que estão montando a Escola de Choro de São Paulo, também que é uma iniciativa também de aulas gratuitas. Então, assim, você tem essas manifestações cada vez maiores, educativas, mas infelizmente ainda está longe, e eu acho que assim, essa história de estar na universidade pode ser aquela coisa, né? Aquela coisa também, o diploma, né? Aquela coisa, oh meu Deus, o cara tem o diploma. Mas eu acredito que ele dê ao choro, ou ao que está lá, dá um status de relevância, sabe? Eu acho fundamental que, não é possível que no Rio de Janeiro você não vai ter, em São Paulo, um curso superior voltado ao choro. Existe tanta informação para você falar sobre choro. Não é uma coisa que, né? Você pode aprofundar anos. Tem demanda para isso, né? Aqui em Santos, o Clube do Choro tem uma iniciativa bacana que é a escola também, né? E assim, Escola de Choro, Luizinho Sete Cordas é o nome da escola, né? E já saiu um monte de gente, assim, vira e mexe e pinta um talento bacana lá, né? Pô, Brasília, então, nem vamos nem falar, né? Que a escola lá é enorme. Sim. Muito, muito legal. Mas ainda não está naquele nível da universidade que óbvio que se você pensar a disseminação disso pelo mundo, lá, Estados Unidos é a maior potência econômica, enfim, são vários, tem coisas muito mais fora da música do que dentro da música, que a gente pode dizer a razão pela qual o jazz é tão disseminado. Mas falando sobre sobre as metodologias, sobre a formação, o jeito deles criarem as metodologias, né, de ensino, porque são essas metodologias também que chegam chegaram na Europa. Você tem clubes de jazz na Europa, músicos maravilhosos, né? Grandes músicos de jazz na Europa. Imagina, no Japão, Blue Note, Tóquio, você imagina. E você não tem. Quando a gente foi para a Europa, eu lembro, você não tinha tanto material. O que eu posso levar para eles? A gente escreveu. Eu lembro que a gente deu um workshop no Conservatório de Paris em 2014, 2015, na unidade de Chatou, que é ali na cidade do lado de Paris. E a gente escreveu um songbook
eu e meus amigos, um material assim, foram 10 músicas, só que a gente escreveu tudo. Cavaquinho, pandeiro, violão de 7 cordas, violão de 6 cordas, flauta, trombone, contraponto em si bemol, em mi bemol, em clave de fá, assim, um material que tá, sei lá, quase 200 páginas. Então você, assim, a gente conseguiu levar esse material porque não tinha. A gente teve que produzir um material para levar para. Então, assim, de jazz, o cara faz o download de 300 mil, né, Pois é, metodologias em um segundo. rapidinho. Ó, nós temos mais 10 minutinhos aqui, então agora eu queria te perguntar como é que foi fazer os arranjos do Assim Chora a Sanfona, né? E que ficou lindo, aquilo foi sensacional, né? Foi bem bacana. Conta pra gente um pouquinho desse projeto e já vai pensando numa música final tua para a gente colar depois no final do bate-papo. Música minha? É, do teu disco, de Tá um dos, bom. dos teus discos. Tá bom. Ó, assim, quando eles me convidaram, a primeira reação que eu tive me vieram duas sensações. Bom, foi o convite da Lu, que tá aqui com a gente, e do Tadeu, né? Os dois, eles estavam me dando carona de algum lugar, eles falaram, a gente quer fazer um convite para você. Então a primeira coisa que me veio foi uma alegria, assim, que não coube em mim, e aquele medo de falar, meu, aquele receio de você saber o tamanho da bucha, né? Porque é muita responsabilidade, sabe? Porque eu tenho muitos arranjos, mas eu, sei lá, devo ter mais de 100 arranjos gravados por aí em discos, mas pouquíssimos de coisa instrumental. Ainda mais sabendo, ainda mais as pessoas que iam tocar, que tocaram, né, que gravaram no disco, você fala, meu, vou escrever o quê para esses caras? O que eu vou escrever? Qualquer coisa que ele soprar vai ser melhor do que. Então me veio essa responsabilidade. E aí eu fiquei um bom tempo, na verdade, eu fiquei muito mais tempo. Claro que a pandemia ela deu teve esse ato no meio da pandemia, mas eu fiquei muito mais tempo pensando sobre o que eu poderia fazer, ou às vezes, e muitas vezes não fazer, o que eu poderia deixar aberto, fechado, do que de fato escrevendo. E então, assim, eu acho que foi uma busca muito difícil entre querer escrever coisas, gostar, eu gosto de escrever, de colocar as partituras, colocar no papel, mas ao mesmo tempo eu sabia o quão rico que seria deixar também as pessoas, né? Pô, Alexandre Ribeiro, Alain Abadia, o Tadeu, o Douglas, enfim, o Adriano, todo mundo que participou, fora os convidados especiais, achar essa medida. Para mim, a maior dificuldade foi achar a medida entre não fazer uma coisa muito carregada de arranjos e também não deixar uma coisa muito, muito solta também, porque por mais que sejam muito bons, muita gente tendo ideia ao mesmo tempo, uma hora você não consegue filtrar. Então, eu acho que a maior dificuldade foi essa, porque as músicas em si, elas, enfim, eu falei pro Tadeu, eu falei, cara, só golaço, né? A gente fala essa brincadeira. É só gol de placa, só música no ângulo. Você escuta, ainda hoje, esses dias aqui a gente falou, ontem a gente fez um show em parceria ontem. E a gente sempre manda música um pro outro assim de noite. Fala, cara, você já escutou isso? Aquela sensação que você plagiou alguém. Eu já tive isso muitas vezes, ele tem também. Então ele me manda coisa, eu mando para ele. E todos aqueles choros dele tinha essa sensação. Eu falei, cara, isso é tão bom que isso não é possível que isso não existia. Mas então, o que aumenta de fato a responsabilidade ainda mais, fala, pô, a música é tão boa, meu Deus do céu, não posso fazer caca aqui, né? E então, eu fiquei um bom tempo tentando achar os climas das músicas, ambientalizar, né, cada canção, cada música, tentando achar uma linhagem, uma mesma linhagem, assim, é um disco de choro, de gafieira, né? De samba, de choro de gafieira. Então ele tem o balanço, ele tem as coisas escritas, montadas, e também tem a liberdade, que eu acho que assim, o mais difícil, e hoje eu consigo falar isso agora depois do resultado de gravar. Porque antes, quando eu já tinha escrito as partituras, eu ainda não sabia exatamente, porque tinha esse espaço de saber, meu, no estúdio vai acontecer coisa que eu não previ, e é isso mesmo, e que maravilha que vai ser assim. Foi bom deixar esse espaço. Hoje, já concretizado, já a gravação, eu posso dizer que a gente conseguiu chegar juntos, eu digo a gente porque realmente foi um trabalho em conjunto,
sem falsa modéstia, assim, eu sei o trabalho que eu tive, me valorizo, mas eu sei que, assim, isso não teria de forma alguma chegado nesse resultado com outros músicos. Esses daí, sim, como o Tadeu sempre fala, tipo, é o Pelé de cada instrumento que tá ali, entendeu? Tirando eu, cada um é o Pelé do seu instrumento, e cada vez, se você mandava partitura, o cara já chega, né? Já chega lendo o que tem, que o cara tem a linguagem, ele já sabe, isso aqui que ele escreveu é isso. Não precisa ficar preocupado em escrever. Agora mesmo eu estava escrevendo um arranjo de um violoncelo solo aqui para um negócio aqui. E aí você tem que ficar preocupado, fala, é um violoncelo erudito, né? Você tem que colocar cada detalhe, cada acentuação, cada dinâmica. Ali não precisou. Você fala, eu nem vou me preocupar com isso, porque na hora os caras sabem o que fazer. Então foi um trabalho, acima de tudo, um trabalho coletivo foi um trabalho realmente coletivo. Acima de tudo, eu dei uma organizada, coloquei, né, umas coisinhas aqui e ali, mas diferente de outros discos que eu não tenho nenhum problema de dizer que a minha marca tá muito forte. Tem discos que eu produzi que, assim, eu me vejo totalmente ali, sabe? Escuto as músicas, escuto os arranjos, eu falo, cara, esse disco é 50% meu. Ali não, ali eu sinto que é um disco nosso. Eu organizei um pouquinho, mas é um disco nosso, desse grupo de amigos que tem essa dedicação ao choro e não só ao choro. Maravilha. E os trechinhos que eu ouvi, tá bonito demais. Deni, muito legal, vai acabar o tempo, as Zulus ainda vão voltar para dar um tchau. Eba. Super valeu. O que a gente vai tocar teu aqui? Cara, eu lancei meu disco novo em 2014, né? No começo, sem saber, imagina, saiu no dia 14, no dia 15 fechou o mundo fechou o Brasil por causa da pandemia. Bom, eu gosto de todas as músicas, sou suspeito, mas eu vou pedir uma que é uma... Na verdade, eu tenho que escolher uma, né? Tem uma que o Tadeu, inclusive, fez o arranjo para mim, que é uma maravilha, que tem a participação da Marina Della Riva, maravilhosa, um arranjo lindo dele. Mas eu vou pedir uma que eu faço piano e voz, que é a participação do grande maestro Cristóvão Bastos. A música chama Alucinação. E, enfim, eu sou um fã de carteirinha do Cristóvão Bastos, foi uma das maiores alegrias da minha vida poder ter ele no disco participando. E é uma música que eu fiz, eu tinha 19, 20 anos e, enfim, ela representa bastante para mim. Então fica aí, Alucinação, uma parceria minha com o Carlos Castelo, com o piano do maravilhoso Cristóvão Bastos. Obrigado, Marcos, obrigado pelo convite, obrigado às meninas. Obrigado aos ouvintes que estão, né, escutando a gente. Espero que vocês gostem aí e possam acompanhar tudo isso que a gente fala, o Clube do Choro, o Tadeu, a Cincha Sanfona, o meu disco e tudo que você sempre compartilha de maravilhoso aqui na rádio. É isso aí. Maravilha, Deni. Obrigado. Abração. Valeu, Marcos. Um abraço. Ninguém volta ao que acabou. Li uma vez num verso, mas nas noites de torpor, com teu silêncio eu converso. Falamos de amenidades, como fazem os casais, e percorremos cidades, ruas, luares, quintais, e nessas localidades não estivemos jamais.
mas nas noites de calor a tua ausência me entrego. Bebemos vinho barato, rimos da situação e nos perdemos no mato, usando a imaginação, e nos amamos de fato em nova dimensão. Mágica alucinação, mágica alucinação, mágica alucinação, mágica alucinação.